Pensa só, antes de existir a psicanálise, antes do divã ou mesmo da interpretação dos sonhos, existia um jovem neurologista que estava fascinado por um mistério. A gente vai voltar para o ponto de partida, para aqueles anos em que Sigmund Freud, que foi treinado para entender o cérebro físico, começou a desconfiar que os maiores enigmas não estavam nos nervos, mas sim nas histórias que ninguém contava. Então a grande questão da nossa análise de hoje é exatamente essa. Como é que acontece essa virada, né? Como um cara que estudava partículas materiais passa a estudar a alma? A resposta está bem ali, nos primeiros anos da carreira de Freud, uma jornada que, sem exagero, mudou para sempre o jeito que a gente se entende. Para a gente se situar, dá uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa em 1886, lá em Paris, onde o mistério da histeria fisga ele de vez. Aí, em 92, nas cartas para o amigo Wilhelm Fleisch, a gente já vê as primeiras teorias brotando. O auge da ambição vem em 1895, com um tal projeto de mapear a mente como se fosse uma máquina. E, finalmente, em 1899, as peças do quebra-cabeça se encaixam e os conceitos que seriam a base da psicanálise já estão ali. Esses anos, meus amigos, definiram tudo. E o primeiro empurrão nessa jornada toda foi um diagnóstico que deixava os médicos da época de cabelo em pé: a histeria. Era um quebra-cabeça que parecia não ter nenhuma causa física óbvia. Nessa época, Freud era um neurologista em ascensão. Ele foi para Paris estudar com o papa das doenças do sistema nervoso, Charcot. Só que lá na clínica Salpêtrière, ele encontrou mais do que doenças. Ele encontrou pacientes cujos corpos contavam histórias que as próprias mentes deles não conseguiam lembrar. E aqui a coisa fica interessante, porque a gente tem um choque de ideias. Para o Charcot, a histeria era um problema nos fios do sistema nervoso. Simples assim. Paralisia, cegueira, era tudo orgânico. Mas o Freud começou a se perguntar: e se o problema não for nos fios, mas na mensagem que passa por eles? E se uma memória muito dolorosa pudesse, literalmente, paralisar um braço? Pega o caso do Auguste P., por exemplo. Os sintomas dele eram super reais, dores de cabeça terríveis, convulsões. A medicina da época não achava nada. Mas aí, investigando a história dele, Freud descobriu o gatilho. Um trauma gigantesco, uma briga em que o irmão ameaçou ele com uma faca. De repente, os sintomas físicos pareciam ser o eco daquele pavor. A doença não era um defeito no cérebro, ela tinha um roteiro, uma história. Essa sacada de que um evento lá do passado podia causar um sintoma agora, no presente, foi a primeira grande virada de chave. Foi aí que Freud começou a criar suas teorias sobre o poder das memórias esquecidas. E essa citação aqui mostra perfeitamente a descoberta. As memórias ruins não sumiam. Elas eram, na verdade, empurradas para fora da consciência, mas continuavam vivinhas lá dentro, mandando no corpo. A hipnose, para o jovem Freud, era como se fosse a chave que podia abrir essa porta trancada da mente. E isso levou ele, junto com o colega Joseph Breuer, a desenvolver o método catártico. A teoria era simples, mas revolucionária. Se uma memória presa causa o sintoma, então trazer essa memória para a consciência e liberar a emoção ligada a ela, bom, isso poderia fazer o sintoma sumir. Era a cura pela fala, a sementinha de toda a psicoterapia que a gente conhece hoje. Freud também notou uma coisa bem curiosa. Os pacientes queriam melhorar, claro, mas parecia que algo dentro deles trabalhava contra. Ele chamou essa força de contra-vontade. Sabe, era um primeiro vislumbre de uma ideia que ia se tornar central. A mente não é uma coisa só. Ela é um campo de batalha de forças e desejos que entram em conflito. Com todas essas ideias na bagagem, Freud deu seu passo mais ousado. Ele não queria só tratar pacientes, não. Ele queria criar um modelo completo de como a mente funciona, uma ciência da psicologia de verdade. Sente só a ambição nessa frase. Em 1895, num texto que ele nunca publicou em vida, Freud tentou descrever pensamento, memória, emoção, tudo em termos de partículas materiais e suas quantidades de energia. Ele queria fazer pela mente o que a física estava fazendo pelo universo. Uma loucura! E o conceito principal desse projeto todo era uma coisa que Freud chamou de Q. Imagina Q como uma quantidade de energia nervosa. O grande objetivo do nosso aparelho mental seria gerenciar essa energia, descarregar para ter prazer e evitar o acúmulo que gerava desprazer. Todo o funcionamento da mente era, no fundo, um problema de economia de energia. E ele levou isso muito a sério, tá? Olha só esse diagrama desenhado pelo próprio Freud. Não é uma abstração, não é uma metáfora.
Ele estava literalmente tentando desenhar o hardware da mente, mostrando como a energia Q passava de um neurônio para o outro. É a mente vista como uma máquina biológica. E dentro desse modelo de máquina, Freud descreveu duas formas de funcionar. O processo primário, que é puro impulso, a busca imediata por satisfação, tipo a lógica de um sonho, sabe? E o processo secundário, que é a função do ego, a nossa capacidade de adiar o prazer, de pensar, de planejar e de lidar com o mundo real. É a diferença entre o desejo bruto e o pensamento racional. Bom, e agora a gente chega na amarração final. Como é que essa estrutura toda neurológica que o próprio Freud deixou de lado se tornou a base de tudo que a gente conhece hoje como psicanálise? No fim das contas, Freud percebeu que a neurociência da época dele não dava conta da teoria. Ele engavetou o projeto. Mas, e isso é o mais importante, ele não jogou as ideias fora, ele só trocou a linguagem. O que antes ele explicava com neurônios e energia Q, agora ele ia descrever em termos psicológicos. E o que foi que sobreviveu? Basicamente, tudo. A ideia de processos mentais fora da consciência virou o inconsciente. A tentativa de evitar o desprazer virou a repressão. A energia Q evoluiu e se tornou a libido. A tal organização que freava os impulsos virou o ego. O projeto foi, na verdade, a planta baixa de onde a psicanálise inteira foi construída. E assim, no finalzinho do século XIX, Freud já tinha as ferramentas que precisava. Ele tinha feito a transição da neurologia para a narrativa, da máquina para o significado. A pergunta que fica é, com esse mapa novo em mãos, para onde ele ia apontar a sua investigação agora? A resposta estaria no mundo dos sonhos. Mas aí, bom, aí já é outra história.